firmes na fé. Portai-os voranemente, fortalecei-os. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada homem aqui presente, Senhor. Senhor, sabe, Deus, que na correria do nosso dia a dia, nós queríamos, na verdade, o nosso eu, o nosso ser queria estar em casa, descansando, porque temos dias corridos, dias trabalhosos. Nós sabemos que viver para o Senhor, que gastar o nosso tempo da tua casa, é a melhor coisa que podemos fazer, Pai. A tua palavra diz que aquele que perde a tua vida pela tua causa ganha a vida. Então nós estamos aqui porque nós queremos ganhar a nossa vida, a vida espiritual, Pai. Nós queremos estar preparados para os desafios do dia a dia. E só com o Senhor que isso acontece, só com o Senhor que isso é possível. Pai, obrigado por tudo. Agradecemos o Senhor por este momento. Que possamos sair daqui cheios da tua presença, Pai. Cheios do teu Espírito, ó Deus. Cheios do Senhor, Pai. Para fazer diferença nesse mundo, como homens de Deus, homens do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então o texto que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 16, 13, 14, vigiai, estar firmes na fé, fortai-vos, voranemente e fortalecei, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O texto que já começa com essa, pode-se dizer, exortação: estejam vigilantes. Ou algumas versões vai estar vigiai. Os irmãos já pararam para pensar por que Paulo ele escreve isso, vigiai? Ou os irmãos já pararam para pensar por que a gente deve estar vigilante? Alguém pode dizer que nessa noite o que o vigilante faz? Vou fazer de uma forma menos pregada, a gente costuma fazer palestra de forma pregada, mas vou fazer de uma forma mais comunicativa. Vigilante. Vigilante? O que o vigilante faz? Ô, beleza, vamos demais, né? A palavra veio aqui, vigia. Isso. Determinadas situações que podem acontecer, no caso de uma noite, para que não aconteça. Então, a gente tem que estar vigilante, tem que estar ativo, tem que estar em alerta, observando tudo que acontece ao nosso redor. Isso se chama vigiar. Muito bom. Então, com vigia faz o tudo da gente. Então, vigiar a gente tem que estar atento do que acontece ao nosso redor, né? Às vezes o vigilante trabalha em dois, porque às vezes você está olhando aqui, mas você não consegue olhar aqui. Ela tem dois. O vigilante às vezes trabalha em dois. Quando a palavra do Senhor fala vigia, eu não consigo vigiar sozinho. Eu vigio porque eu tenho a ajuda do Espírito Santo comigo. O Espírito Santo me ajuda a estar vigiando em algumas situações. Então o vigia ele fica ligado o tempo todo, como ele falou, trazendo para os nossos dias de hoje. A gente tem que estar ligado no que acontece nos nossos dias de hoje. Tanto que acontece em nossa casa, tanto que acontece no nosso trabalho, e tanto que acontece na rua. O inimigo ele está procurando um descuido nosso, um vacilo nosso. A mesma carga de cabeça do seu pé que tem. Exatamente. Eu estou usando aqui com os irmãos o método que eu uso para dar aula, que é fazer os irmãos falar também, que é coisa que eu aprendi com o meu professor, que foi o meu livro. Fazer os irmãos falar. E a gente deve estar alerta nessa situação de estar vigilante. No trânsito, quando alguém tenta nos fechar, quando alguém passa para a gente alguma situação, olha para a gente de cara feia, qual é a nossa reação numa situação dessa? Será que a gente tem vigiado? Ou a gente tem agido da maneira que o inimigo quer que a gente age para nos abusar? Ei, você é crente. Ei, você é cristão. O inimigo está de olho na gente, está de olho em mim, está de olho em você, para saber a situação, como eu vou me portar diante de alguma situação. Quando a gente tem a oportunidade de dizer não, muitas das vezes acontecem muitas situações que a gente tem essa oportunidade de dizer não, de falar, eu não quero, eu não vou fazer, eu sou um cristão. O inimigo ele se apresenta para a gente, ele não se apresenta para a gente de forma feia, ele não se apresenta para a gente de forma que vai nos prejudicar naquele momento.
Até certo momento, quando ele se apresenta, a gente tem que estar vigilante por isso. Ele vai se apresentar de uma forma que naquele momento a gente vai ser beneficiado de alguma maneira. Pode ser no nosso corpo, na nossa vida carnal, pode ser na nossa vida financeira. O inimigo ele não vai se apresentar feio para mim, vai se apresentar feio para você. A gente costuma achar que o inimigo ele só vem para homens através de mulheres, não é? Ele vem para a gente através de bebida, tentando mostrar para a gente que a bebida ela traz uma alegria para a gente, alegria momentânea, porque depois a gente sente aquele vazio. Festas, eu já contei meu testemunho aqui mesmo nessa igreja, quando Deus falou comigo dentro de uma festa, tinha um vazio dentro de mim, alegria momentânea. Isso é uma alegria momentânea, mas o Espírito Santo ele quer trazer para a gente uma alegria eterna, uma alegria com Ele para sempre, não uma alegria só da agora, uma alegria da agora até a eternidade. Olha o que diz 1 Pedro 5,8: esteja alerta e vigie, o diabo inimigo de vocês anda ao derredor como um leão, fugindo, procurando a quem possa devorar. As nossas atitudes o dia inteiro, o dia todo, o inimigo ele está de olho na gente, procurando uma situação para que a gente possa ser pego, para que ele possa nos acusar. Vai depender da gente, como a gente vai agir, se a gente é cristão ou se a gente é cristão e se a gente está disposto a viver segundo o que Jesus quer que a gente viva. E é o que? A gente ter domínio próprio, lá em Gálatas assim. A gente falou vigilância, firme ou firmeza, está no slide também. Temos que ser homens firmes, homens que têm palavra. Muitas das vezes a gente, vou falar a gente, porque muitas das vezes a gente confunde firmeza com ignorância. Para mim ser firme eu tenho que ser ignorante, eu tenho que falar com ignorância. Firmeza não tem nada a ver com ignorância. Firmeza não tem nada a ver com falta de educação. A firmeza é se comportar como um homem cristão. Às vezes você pode dizer um não para uma pessoa sem chatear a pessoa. Aqui não me leve a mão não, mas isso aí não faz parte do que eu prego, não faz parte do que eu ensino. Então, me deixa aqui, se você quiser fazer, você faz, mas não condiz com aquilo que eu aprendi, não condiz com aquilo que Deus me ensinou. Firmeza não tem nada a ver com falta de educação, trazendo para a nossa casa, trazendo para a nossa família. O marido ser firme não tem nada a ver com o marido tratar a esposa com falta de educação, não tem nada a ver com o marido tratar a esposa com grosseria, não tem nada a ver o marido querer dizer que eu que mando dentro de casa, que é uma mentira, que o homem não manda nada. A mulher que acaba mandando, a gente na verdade, em algumas situações a gente acaba até deixando as coisas acontecer mais do que a gente fala, que a gente deixa. Firmeza não tem nada a ver com educação, com falta de educação. Firmeza não tem nada a ver com grosseria. A firmeza tem a ver com posicionamento, que é o que o homem cristão ele tem que ter. Posicionamento. Desde pequeno eu aprendi que o crente ele é sim, sim e não, não. Quem nunca ouviu isso aqui? Desde pequeno, desde a escola dominical, a gente aprende. O crente ele é sim, sim e não, não. O crente ele não, meu pastor costuma falar, o crente ele não fica claudicando que ele fala. O crente ele não fica claudicando, ele não fica em dúvida quando se faz uma pergunta, quando se faz um convite. O crente ele sempre sabe. Devo, não devo, é sim, é não. Nós temos que ser homens onde nossas esposas elas sintam essa firmeza, elas tenham confiança em nós. Nós temos que ser homens onde nossas esposas elas se sentem orgulhosas e seguras. É interessante que o Julinho perguntou aqui, o presbítero Júnior, para mim é muito intimidade. O presbítero Júnior perguntou aqui no início, se a sua casa estivesse pegando fogo, qual seria as 3 coisas que você
pegaria. Todo mundo falou a esposa primeiro, família. Por quê? A nossa esposa ela tem que se sentir segura ao nosso lado. A nossa esposa ela tem que se sentir pessoas que vivem firmeza em nós como homens. Hoje a gente está vivendo uma geração que vem muitos homens, desculpa a expressão da palavra, mas frouxos. Então o pai tem que ensinar o filho a ser firme, o pai tem que ensinar o filho a ser homem de bem, homem de família, homem que tem palavra, homem que ouça os compromissos, homem que trabalha. Hoje está difícil, eu estou numa situação, eu gerencio uma loja, eu não estou conseguindo achar um menino para trabalhar comigo. Estou um mês procurando um rapaz para trabalhar e ninguém quer trabalhar. Então, ensino os filhos a ser homens firmes, homens de palavra, homens que honram os compromissos, ser homens. Homem tem que ser homem. Minha mãe falava isso comigo. Manter vigilante é manter fiel a Deus, fiel à família, fiel aos líderes, manter os olhos e o coração da gente voltado para o Senhor, voltado para Deus. Isso é estar vigilante, isso é ser firme. Em meio a uma dificuldade, olhar apenas para o Criador, o Autor, o Consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se não fosse Ele, nem eu, nem vocês, nós não estaríamos aqui nessa noite. Ele não nos dá aprovação maior do que a gente possa suportar. É Bíblia, é a palavra de Deus, está escrito. Então isso é ser vigilante. Não se dobrar na hora da dificuldade. Isso é ser firme no Senhor. Manter firme na fé, em meio à dificuldade, mas também na época das vacas gordas, se é assim que eu posso dizer, porque é muito comum a gente procurar a Deus quando a gente está com alguma dificuldade, é muito comum a gente procurar a Deus quando a gente está com alguma situação para resolver, mas também é muito comum na época das vacas gordas, quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, mentalmente, financeiramente, é muito comum a gente largar Deus. É muito comum a gente viver a nossa vida, viver a nossa alegria. Hoje eu tenho uma festa aqui para ir, hoje eu tenho um churrasco aqui para ir. Eu vou pro churrasco, né? Eu posso ir na igreja, tenho tanto dia para ir na igreja. Mas a gente tem que ter essa procura intensa, tanto nos momentos que a gente está mal, tanto nos momentos que a gente está bem das pernas. Porque o que vai segurar a gente na casa do Senhor, nos momentos que a gente está com alguma dificuldade, os momentos bons que a gente passa de vez dobrado. Os momentos bons que a gente passa orando, jejuando, buscando na palavra. Porque a palavra de Deus é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém ligados, é o que nos faz buscar continuamente. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. É ela que nos faz caminhar numa caminhada constante rumo à nossa salvação. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Outras versões vão dizer quando me procurarem de todo o coração. Então não importa o momento que a gente esteja vivendo, se é bom ou se é ruim, a nossa confiança está no Senhor. A gente só sabe que o nosso momento que a gente está vivendo hoje está bom, está tranquilo, porque a gente está no Senhor. A gente só sabe que o nosso momento ele pode ficar bom quando está ruim, porque o Senhor vai nos dar o refrigério. Provérbios 3, 5 e 6 está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então o crente firme no Senhor, ele é firme porque ele confia no Senhor, porque ele confia que só o Senhor pode endireitar as veredas. Então, meus irmãos, nós homens de Deus, nós temos que comportar, como eu disse, como homens de Deus. A nossa firmeza vem dele, a nossa firmeza vem através dele, porque nós confiamos nele. Eu aprendi hoje uma coisa muito interessante no vídeo que eu estava vendo. Eu até anotei que Deus quando ele cria o mundo, ele cria os céus, depois ele cria a terra.
Aí eu estava vendo o rapaz explicar, eu achei muito interessante, ele falando, Deus primeiro ele cria o céu para que a terra seja a cópia do céu. Ele cria o céu para que a terra, nós homens, nós seres humanos, ele cria o céu para que nós refletimos o céu. Nós temos que ser o reflexo do que está no céu. Nós temos que ser o reflexo de Jesus Cristo aqui na terra. Nós homens, nós temos que ser o reflexo de Jesus Cristo, tanto em ação quanto em comprometimento. Eu e você, nós temos que refletir o que está no céu, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Pode passar, portai-vos voronilmente. Isso quer dizer, portai-vos fortemente. Na Bíblia Viva vai estar assim, ó, sejam homens de coragem e fortes. E voronil quer dizer isso, vem da palavra viril, virilidade. Nós homens, nós temos que usar dessa virilidade nossa, dessa força nossa, para nós nos envolver na casa do Senhor, para nós trabalhar mais para o Senhor. Deus ele não chamou homens para serem medrosos. Até Ele te chamar, você pode viver com limitação, mas a partir do momento que Ele te chama para ter coragem, Ele te chama para servir Ele com coragem. Deus chamou um homem de coragem. Josué 1,9, quem quiser abrir, vai estar assim, ó. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É muito comum nós homens às vezes, nessa parte nós homens, eu tenho que ainda tem as mulheres também, mas nós homens, falando para nós hoje, achar que às vezes Deus dá uma coisa para a gente não é capaz de cumprir. Eu até trouxe uma dinâmica, vou largar o microfone aqui, eu falo alto mesmo. Até trouxe uma dinâmica, eu achei interessante quando eu vi essa dinâmica. Cortei o sutiã para minha esposa. Aqui está a promessa de Deus para nós. A gente está aqui, ó. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz de alcançar aquilo que Deus colocou para a gente. A promessa é muito grande, eu não sou capaz de alcançar essa promessa, mas existe uma coisa que Deus colocou em nós, que é a questão de reinventar, a questão de melhorar, a questão de poder buscar a capacidade que Ele dá para a gente, que é de que aquilo que era grande demais para nós, Deus nos faz homens melhores, não da nossa força, mas Ele nos faz alcançar coisas que a gente não imagina. Antes, a nossa mente pensava que a gente só podia alcançar até aqui, mas Deus coloca para a gente, Deus coloca no nosso coração, que a gente é capaz de alcançar aquilo que Ele colocou para que a gente siga. Eu contei aqui também que 18 anos atrás Deus já havia feito uma promessa para mim. Acho que os dois irmãos aqui estavam. Deus havia feito uma promessa para mim que eu seria levado ao presbitério, depois ao pastorado. Só que eu sempre achava isso não era para mim. Isso é para outra pessoa. Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de assumir um compromisso tão grande assim, porque as coisas de Deus são coisas sérias, são coisas que a gente tem que ter compromisso. Eu acho, dá para você me substituir hoje o Visconde do Rio Branco, numa quarta-feira, eu vou falar que não dá. Deus chamou homens corajosos. Eu não ia estar pregando aqui uma coisa e vivendo outra. Então eu achava, não é para mim. Era igual isso aqui, ó. Eu achava que essa promessa de Deus, ela não era para a minha vida. E os anos foi passando, Deus foi colocando pessoas na minha vida que foi falando para mim, ó, Deus tem uma promessa na sua vida, manda te dizer isso.
foi arrastando eu, nada. Juninho me conhece há muito tempo. Meu negócio era futebol, casa. Tinha semana que eu jogava um campeonato de manhã, né? Um campeonato de tarde. Era futebol o dia inteiro. E a palavra de Deus sempre ia martelando na minha mente. Às vezes alguém me encontrava fora da igreja e falava: Deus manda te dizer. Eu lembro do Sodelso, um pastor de fora, chegou na minha mãe: Deus manda dizer que seu filho ele foi separado para a obra. Fala com ele que ele foi separado para a obra. E eu nunca dando crédito para isso, porque eu achava que não era para mim, como eu falei. Mas Deus, a partir do momento que Ele te escolhe, você pode até achar que você não é capaz. Você pode até achar que você não tem condição. Na gente mesmo a gente não tem condição nenhuma. Na gente mesmo a gente é fraco, a gente é falho. Mas em Deus a gente é mais que vencedor. Em Deus a gente pode todas as coisas. Em Deus Ele nos faz alcançar lugares que a gente jamais ia imaginar que a gente ia alcançar. A gente vai a lugares que a gente jamais achava que... Exemplo que eu trouxe aqui para a gente é a questão de Gideão. Gideão, ele não veio um homem valente. Deus, na sua caminhada, Deus o fez um homem valente. Deus manda Gideão ele separar um povo para a guerra, ele vai e separa 32 mil. Desses 32 mil, Deus manda ele retirar mais homens. Quantos fica? Quem sabe? Fica só 300 homens. De 32 mil ficaram só 300. Deus não conta com homens medrosos, Deus conta com homens corajosos, Deus conta com homens que têm a vontade de caminhar, de seguir à frente, de obedecer a tua palavra. Eu acho uma coisa interessante nesse fato dos 300, porque era 32 mil e ficou só 300. Então Deus ele conta com as pessoas, Ele separa pessoas para fazer sua obra. E essas pessoas, hoje eu creio que pode ser eu, pode ser vocês. Nós não estamos aqui à toa, nós somos pessoas separadas do Senhor. Quantas pessoas tem disponível no Rio Branco? Hoje deve estar nos seus 43. 43 mil, se for separar homens e mulheres e crianças, vamos colocar 15 mil homens. Os homens que estão aqui hoje, os escolhidos por vocês. Eu creio que Deus ele escolhe pessoas para trabalhar no reino dele. Fortalecei-os. Isaías 40, 29 e 31. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ele fortalece o cansado, Ele dá vigor que está sem força, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. De onde vem as nossas forças, irmãos? A nossa força vem do Senhor, aquele que criou o céu e a terra. Nós somos homens, nós só estamos aqui hoje porque o Senhor nos proporcionou isso, porque o Senhor nos deu força para estar aqui hoje. Eu tenho o último ponto aqui que nós separamos, que é a questão do amor. É a questão do amor, que vai falar no verso 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós homens, quando nós falamos essa palavra amor, a gente tem um pouco de dureza, né, para falar a respeito disso, porque a gente crê num amor só de homem para mulher, de filho para mãe, mas não é só esse amor, a gente sabe que não é. Até me colocar mesmo à disposição do Senhor, eu também pensava dessa forma, mas nós temos que jogar por terra essa noite essa questão. O pensamento que amor é só homem para mulher, isso não existe. Algumas versões vai falar da unidade. E eu vou ter que ficar com essa parte da unidade para que a gente entenda melhor. Nós temos que torcer para os nossos cristãos, para os nossos irmãos crescer. Essa é uma parte que eu separei. Nós aqui como irmãos, a gente tem que amar um ao outro.
Não é porque que a gente está em um monte de homem, a gente tem nossas brincadeiras muito diferentes da mulher, que são situações mais sérias, a gente fala do time do outro, a gente brinca um com o outro, onde está homem o negócio é mais descontraído. Mas a gente tem que amar um pelo, a gente tem que amar um ao outro, a gente tem que torcer um pro outro, a gente tem que gostar mesmo um do outro. Eu costumo dizer que o homem é mais difícil para reunir, mas quando reúne o homem, ele é mais fácil de lidar. Você chega numa roda de amigos, está lá um falando do time do outro, zoando o outro, aí você chega na outra situação, está lá um brincando com o outro em algumas outras situações. Essa semana eu encontrei com o Anderson, depois do tempão até separei ele. Cara, tanto que eu ri com ele, depois de muito tempo, coisa de 10 minutos. Nós homens nós temos que amar uns aos outros. Isso faz parte do Evangelho. Não tem como a gente falar que a gente é homem, coragem, valoroso, sem amor ao próximo. Porque muitas das vezes nós homens, como amigos, às vezes o irmão ele vai ter alguma fraqueza dele que ele vai ter mais facilidade de contar para mim do que contar para sua própria esposa. Eu, como amigo dele, eu tenho que ajudar ele em oração. O homem tem que ajudar o outro. Na dificuldade, o forte ajuda o fraco. Existem situações que para mim vai ser mais fácil de lidar e para o outro às vezes vai ser mais difícil. Existem situações que para mim vai ser difícil e para o irmão às vezes vai ser mais fácil. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo ele é um corpo. Não tem como a mão ficar o dia inteiro caminhando. O pé caminha. Não tem como o dia inteiro o meu coração ficar respirando. Mas o meu pulmão respira o dia todo. Cada um foi feito para uma coisa, cada um é melhor uma coisa. Um ajuda o outro com o corpo. Eu ia trazer uma dinâmica aqui para os irmãos, que é a respeito dessa questão de irmãos. Eu trouxe essa foto aí que o Ju conhece, o Juninho conhece. Esses caras aqui, a gente convive desde quando eu era muito moleque mesmo dentro da igreja. São duas pessoas que eu posso dizer que eu amo, mas amo muito. A gente não tem quase nem tempo de conversar, mas quando a gente conversa, a gente tem tanta coisa boa para tratar um com o outro. Como amigos, como família, tem coisas para acertar também, que são cabeças diferentes. Mas é muito bom você saber que existem pessoas que você pode contar. É muito fácil, é muito comum a gente às vezes pegar o problema de uma das pessoas e a gente virar e falar assim: esse problema ele não é comigo, esse problema ele não é meu, esse problema ele não é para mim. Mas às vezes muitas pessoas estão passando dificuldade perto da gente, pessoas chegadas a gente, precisando de ajuda, e a gente está pensando dessa forma. Nós, como homens corajosos, como homens valentes, como homens firmes no Senhor, nós não podemos pensar dessa forma. Não existe problema não é meu quando se trata de amigo, não existe problema não é meu quando se trata de companheiro, não existe problema não é meu quando se trata de irmão na fé. Eu oro pelo irmão, o irmão ora por mim, o irmão faz por mim, eu faço pelo irmão. Uma dificuldade na casa do irmão, se eu tiver condição, eu vou mandar um pacote de arroz, eu vou mandar uma cesta básica, mas o problema é nosso. No corpo de Cristo não existe problema